Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma gravação acerca do direito mágico, que é o direito de família. Lembrando que nós estamos dentro do tópico regime de bens e lá já pontuamos acerca de um conceito, falamos acerca de um histórico, princípios, o princípio da liberdade de escolha, princípio da variedade, indivisibilidade e derradeiramente mutabilidade justificada. No último bloco nós extirpamos aí a parte relacionada à vênia conjugal. E a partir de agora quero conversar com vocês um pouco sobre pacto antinupcial. Bem, pacto antinupcial. Vamos então lá puxar um subitem dentro do regime de bens, que é o pacto antinupcial. Primeiro detalhe, gente. Pacto antinupcial nada mais é do que uma proposta de um contrato. É interessante porque toda vez que nós debatemos a natureza jurídica do casamento, nós temos três correntes, né? Nós temos uma corrente que fala que a corrente, obviamente, que o casamento é uma instituição, uma corrente mais vetusta, até mesmo da ideia do Código 16, ou seja, tudo dentro do casamento, nada fora do casamento. Uma corrente que fala que o casamento ele tem uma natureza contratualista, mas nós não podemos esquecer o conceito de contrato. O que é contrato? Contrato é aquele negócio plurilateral que busca modificação, criação e extinção de direitos e deveres de natureza patrimonial. Acontece, gente, que para essa segunda corrente, ou seja, essa corrente que a gente fala da natureza jurídica do casamento, esse contrato aqui seria um contrato de natureza especial. Por quê? Porque o casamento ele não se pauta no patrimônio, mas sim no afeto, no amor. Como nós dissemos, a ideia do direito de família é justamente uma ideia direcionada ao Código de 2002, né? Direcionada ao amor, ao afeto, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, de, obviamente, união afetiva, casamento afetivo, uma paternidade socioafetiva, então a ideia é de afeto. Então, em outras palavras, é um contrato especial, porque tem base no amor, tem base no afeto, e lembrando por demais, né, que ele tem princípios próprios e regras próprias. E a terceira corrente, que fala da natureza jurídica do casamento, ela vai nos dizer que se trata, na verdade, de uma instituição quanto ao conteúdo e de um contrato quanto à forma. Em outras palavras, nós temos duas correntes que falam que o casamento é um contrato. E como que ele se realiza, de certa forma, se a gente for observar? Através, obviamente, a escolha do regime de bens se dá por intermédio aí, né, do pacto antinupcial. Então, pacto antinupcial nada mais é do que um contrato. É um contrato. É um contrato solene. Só que ele é um contrato, de certa forma, que a gente vai falar, facultativo. Não é obrigatório. E vou fazer um outro detalhe. Até porque a gente sabe, se a pessoa não escolhe um regime de bens dentro desse prazo de 90 dias antes do casamento, o que ocorre? Nós teremos a adoção do regime legal ou supletório, né? Que na verdade hoje em dia é a comunhão parcial de bens. Então ele é um contrato solene, facultativo. Só que se eu realizo esse contrato, em outras palavras, esse pacto antinupcial, o que eu busco? Eu busco, gente, a eleição de um regime de bens diverso do regime da comunhão parcial. Porque eu vou querer, obviamente, comunhão universal, participação final dos aquestos, ou até mesmo a separação convencional de bens. Olha que interessante. Então é um pacto, né, antinupcial, em que eu busco a eleição de um regime de bens diverso da comunhão parcial. E sabe o que é o mais legal? Em outras palavras, nós estamos trabalhando aqui com um princípio. Qual o princípio que nós já vimos? O princípio da liberdade de escolha. Tudo bem, eu já entendi então que pacto antinupcial, que se encontra talhado, cunhado nos artigos 1653 até o 1657, nada mais é do que um contrato solene facultativo em que eu escolho um regime de bens diverso da comunhão parcial. Tudo bem, mas eu quero observar a partir de agora, dentro de pacto antinupcial, aquela chamada escada pontiana, né? O que é a escada pontiana? Eu quero valorar com vocês elementos relacionados à existência, à validade e à eficácia desse pacto. Gente, primeiro detalhe, quando eu falo de existência, para que o pacto antinupcial ele se realize, ele se materialize, ele precisa ser, na verdade, concretizado por um instrumento, que é a escritura. Essa escritura vai ser, na verdade, registrada num cartório. Qual que é o cartório? Um cartório de notas. Então, em outras palavras, para que esse pacto antinupcial exista, nós precisamos de seu registro no cartório de notas. Até aí, tudo bem, sem maiores dificuldades. Então, para a existência, registro no cartório de notas. Com relação à validade, existe uma grande discussão. Por que uma discussão? Porque alguns doutrinadores falam que assim, olha, eu realizei
o pacto. Só que eu fiz igual Wesley Safadão. Eu só sonhei que estava me casando, eu não me casei. Então eles vão falar, olha, então a gente tem um contrato, só que esse contrato não é válido. Temos uma corrente, então, que fala que o casamento, a realização do casamento, ela é um elemento voltado à validade, né, do pacto antinupcial. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que essa corrente é uma corrente minoritária. Por que uma corrente minoritária? Porque se nós fizermos a leitura do artigo 1653, vai estar lá escrito o seguinte, vai estar escrito que o casamento não é uma condição de validade, mas sim uma condição, né, relacionada à eficácia interna. Em outras palavras, é a partir do casamento que nós teremos a eficácia interna desse pacto antinupcial. Ah, prof, então se a gente tem eficácia interna, é possível dar também a esse pacto uma eficácia externa? Sim. Mas ocorre, entretanto, contudo, todavia, que para nós darmos uma eficácia externa, ou seja, para que esse pacto antinupcial ele valha para outras pessoas, terceiros, se faz imprescindível, se faz justo e necessário, como dizem os padres, o quê? Além do registro no cartório de notas, o registro no cartório de registro de imóveis. Então a gente precisa, na verdade, realizar aí, né, o registro no cartório de imóveis. E isso daí está esculpido, talhado, cunhado no artigo 1657. Dito isso, então, termino com vocês a ideia e a proposta voltada, dirigida ao chamado pacto antinupcial. E a partir de agora, eu quero começar a falar com vocês acerca do que? Acerca dos regimes de bens propriamente ditos. Lembrando, obviamente, que nós vamos trazer na ordem, né, desenhada, ventilada pelo próprio Código Civil. Qual que é essa ordem? O Código Civil ele fala dos 4 regimes, a ideia de variedade, né? Quais são esses regimes? Comunhão parcial, comunhão universal, participação final dos aquestos e derradeiramente, né, como último regime, a ideia da separação total de bens. Então, o primeiro regime que eu quero começar a conversar com vocês se encontra entre os artigos 1658 até o 1666, que é o primeiro regime, é o regime legal, supletório. Em outras palavras, é a regra, é aquele mais usual, que é a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Gente, comunhão parcial de bens nos diz o seguinte: comunicam-se os bens adquiridos onerosamente depois do casamento. Então isso é a comunhão parcial de bens. É a comunicação dos bens adquiridos onerosamente. Grifem onerosamente, tá? Depois do casamento. Grifem depois do casamento. Então, bens adquiridos onerosamente, grifem onerosamente, adquiridos depois, grifem depois do casamento. Por que você está falando disso? Pelo seguinte, todos os bens que eu adquiro antes do casamento, eles não entram aí na comunicação. Então, em outras palavras, aquilo que eu recebo antes do casamento não se comunica. E vou além. Vocês grifaram onerosamente? Grifaram. Por quê? Porque se eu recebo esses bens por intermédio de uma doação ou por intermédio de uma herança, esses bens também, em sua essência, não se comunicam. Ah, prof, mas eu vi no artigo 1660 que é possível a comunicação desses bens. Sim. Mas a gente só vai falar da comunicação de doação e herança se eu deixar, por exemplo, para ambos. Eles colocam um testamento e falam assim, olha, eu quero que esses bens vão para o fulano e a ciclana, ou seja, para o marido e a mulher. Ou para o marido e marido, mulher e mulher, indiferente. Ou seja, tem que ser pontuado, tanto para a doação, quanto, obviamente, para a herança. Tem que ser deixado para os dois. Se não for deixado para os dois, não se comunicam, porque esses bens, doação e herança, eles vêm de forma gratuita, então não é onerosamente. Por sinal, né, é interessante falar sobre isso, o quê? Eu tenho um bem que eu adquiri antes do casamento e depois eu compro um outro bem. Vai comunicar todo o valor? Não, porque o próprio dispositivo ele fala também que os bens subrogados no lugar daqueles anteriores, ou oriundos de doação e herança, também não se comunicam. O que vai se comunicar, em outras palavras? É tão somente o valor excedente, né? Aquilo que ultrapassar, obviamente, o valor daquilo que eu adquiri antes ou que eu recebi por doação e herança. E vou além. Alguns bens não se comunicam. Dentro desse alguns bens não se comunicam, eu vou, obviamente, parar a aula e vou deixar essa pergunta para vocês. Gente, quais são os bens que não se comunicam na comunhão parcial? Não façam a leitura do artigo 1659, hein? Vou deixar isso para o próximo bloco. Deixo desde já para todos vocês, obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.